é um dos textos de mais excelente que fala sobre milagres, sobre fé, sobre perseverança, sobre estratégia e sobre resiliência. É um texto que conta a história de um homem que precisava de um milagre e sozinho ele não ia conseguir, sozinho ele não conseguiria chegar até a presença do Senhor Jesus. Vamos ao texto dessa noite. Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares juntos à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com eles, conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas, e arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz que essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente levantou-se, tomando logo o teu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca coisa vimos assim. Esse texto por si mesmo, ao lê-lo, nós já podemos entender a história. Por si mesmo a história, ela já se explica. No entanto, esse texto, ele traz essa história desse homem, que não se sabe o nome desse homem, não se sabe o nome dos 4 amigos que o levaram até a presença do Senhor Jesus. E esse texto leva a igreja a compreender como nós precisamos de pessoas para nos conduzir até Jesus. Todos que estão aqui, em algum momento, foram conduzidos até a presença de Deus através de alguém. Através dos pais que educaram na presença do Senhor, através de um convite de um amigo, através de um convite de um parente, de um evangelismo na rua. Todos que aqui estão chegaram até Jesus através de uma palavra. E o texto, ele começa dizendo que Jesus, ele voltou a Cafarnaum. Cafarnaum era como se fosse o quartel-general do Senhor Jesus Cristo. Haja visto que a sua cidade, Nazaré, ele era rejeitado em Nazaré, então ele fez de Cafarnaum o seu quartel-general. De Cafarnaum, Jesus partia para as outras cidades, para as outras províncias. Esse texto que nós estamos lendo, ele antecede alguns, ele aconteceu depois de alguns milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. Se os irmãos virarem a página, lá no verso 21 do capítulo 1, o Senhor Jesus, ele cura o endemoniado de Cafarnaum. No verso 29, ele cura a sogra de Pedro. E no verso 40, ele cura um leproso. E no capítulo 2, no verso 1, o Senhor Jesus, ele está curando esse paralítico. E quando Jesus sempre estava em Cafarnaum, as pessoas se reuniam para ouvir o Senhor Jesus Cristo falar. É interessante que nesse episódio em particular, o Senhor Jesus não está operando milagre. O texto vai nos informar que o Senhor Jesus está ali pregando a palavra. Ele está ali ensinando a palavra, a sua doutrina. A notícia, ela se espalha rapidamente, as pessoas têm conhecimento que Jesus está em casa, e as pessoas começam a reunir-se em grande número, e era normal, aonde Jesus Cristo estava, ele está rodeado de uma grande multidão. Diz alguns historiadores que eram aproximadamente 500 pessoas que sempre acompanhavam o Senhor Jesus, fora aqueles
que se reuniam quando ele chegava na cidade. Essas 500 pessoas tinham 70 discípulos do Senhor Jesus, tinham os 12 apóstolos, tinha também os escribas, os fariseus, pessoas curiosas, pessoas que foram curadas, pessoas que queriam um milagre. Essa multidão era composta desse tipo de pessoas. Pessoas próximas, pessoas também que estavam bem longe de Jesus e nem acreditavam em Jesus, eram só curiosos. E essa multidão estava ali naquela casa onde Jesus estava ensinando. Mas quando aquele homem que foi conduzido por aqueles 4 amigos, que, como eu já falei, não se sabe o nome, chegou até aquele lugar, eles não encontraram uma porta para entrar, eles não encontraram ninguém que lhe desse espaço para passar. Provavelmente as pessoas queriam umas mais do que as outras estar perto do Senhor Jesus Cristo, a ponto de não perceber a necessidade do próximo. O cenário histórico e o cenário que nós podemos contemplar aqui, real é esse: as pessoas estão querendo ver Jesus e não deixam ninguém passar. É difícil de chegar perto do Senhor Jesus. Mas quando existe a fé verdadeira, a dificuldade de acesso não se transforma em desistência. Quando existe uma pessoa determinada, quando existe alguém que tem fé, e fé no Senhor Jesus Cristo, qualquer dificuldade se torna nada. Qualquer dificuldade se torna pequena diante da fé e da expectativa de encontrar a Jesus, porque crendo, nós que somos filhos, que Ele é o único que pode operar um milagre, que somente o nome de Jesus pode ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Somente Jesus tem poder para fazer isso. Então, diante das dificuldades, essas pequenas barreiras que se levantam não são nada, porque a nossa fé deveria ou deve se sobrepor a qualquer dificuldade. E aqui está a grande questão do texto: o que Jesus faria diante dessa dificuldade, da dificuldade daquele homem? Pergunta para mim, pastor, o que Jesus faria? Nada. Jesus não fez absolutamente nada para facilitar a vida daquele homem. Jesus mandou que saísse da porta, sim ou não? Foi Jesus que deu a ideia e disse assim: olha, vai lá em cima, sobe aí, destelha aí alguma coisa e desce por aqui que eu curo, já que o pessoal não está deixando. Jesus falou isso? Jesus não falou nada disso. Toda a dificuldade que tinha, ficou. Toda a barreira que se levantou, ficou. Como pode então o milagre ter acontecido? Como pode então aqueles homens terem conseguido chegar até a presença do Senhor Jesus Cristo? Perseverança e fé de que ia dar certo. Existem coisas que Jesus faz. O impossível Jesus sempre vai fazer. Agora existem coisas que é você que tem que fazer. É você que tem que dar o primeiro passo. Você que tem que vencer as dificuldades. Jesus, ele não vai te pegar no colo, ele não vai te pegar em casa e vai te trazer até aqui a igreja. De forma alguma. Você que vai ter que sair da sua casa e colocar no seu coração o desejo de vir até aqui a igreja. Você que vai ter que ter o desejo de vir até esse lugar, ouvir a palavra de Deus. Você que tem que ter o desejo de dobrar o seu joelho em casa, orar ao Senhor, pedir pelo milagre. Talvez todos que ali estavam esperando por uma cura, mas o Senhor Jesus trata de algo muito mais profundo. O Senhor Jesus está tratando naquela hora ali de algo muito mais profundo, que é a sua palavra. Ele está ensinando a palavra de Deus, ele está ensinando os estatutos, ele está ensinando aquele povo como chegar aos céus, está ali tirando carrapichos, está tirando a sujeira do pecado, está salvando muitas pessoas ali naquele lugar. Jesus tinha um compromisso com a palavra de estar libertando pessoas ali naquele lugar. Mas ele também tinha um compromisso de estar curando naquele lugar, e ele sabia que aquele homem apareceria ali. Eu não tenho dúvida disso, Jesus sabia que aquele homem iria aparecer ali. E eu fico a imaginar o Senhor Jesus, ao ouvir talvez um barulho no teto, ele: está chegando a hora, está chegando o momento. Ele já deve ter chegado aí.
lição importante: uma fé que não desiste diante dos obstáculos. Aqueles homens, 4 amigos, e amigos verdadeiros, que ouviram falar do Senhor Jesus Cristo e pensou: tem um Manuelzinho que está morrendo naquela cama, a vida inteira naquela cama. E quando o texto diz que ele jazia numa cama, significa que ele estava morrendo em uma cama. Significa que ele estava morrendo de pouco a pouco naquela cama. A morte seria iminente na vida daquele homem. E aqueles 4 amigos tomam uma decisão: vamos lá na casa do Manuelzinho, do Joãozinho, eu não sei qual era o nome dele, mas vamos lá na casa dele, porque Jesus vai curá-lo. Talvez, o texto não vai dizer, mas quem sabe eles encontraram algumas dificuldades para chegar até a casa daquele homem. Talvez a primeira dificuldade foi a vontade dele de não sair de casa. Imagina, para alguém que não anda, está numa cama, morrendo ali numa cama, imagina o transtorno para sair de casa, com uma cama no meio da rua, passar no meio de tanta gente. Imagina para ele a vergonha talvez que ele ia sentir. E se nada acontecesse, iria voltar para casa com aquele peso da cama também, botar lá no lugar de novo. Mas aqueles 4 amigos, eles tomaram uma decisão importante. Eles conduziram aquele homem até a presença do único que poderia resolver o seu problema, do único que poderia operar o milagre. Quando o Senhor Jesus Cristo está naquele lugar, pregando a palavra, ensinando naquele lugar, centenas de pessoas estavam ali naquele lugar, e as pessoas estavam nas janelas, estavam nas portas, não tinha mais lugar para ninguém nem olhar, e aqueles homens chegam ali, talvez ouvem até a voz do Senhor Jesus, talvez eles estão ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus, e talvez eles pediram licença, dá licença para passar, nós estamos aqui. Talvez alguém poderia ter falado: olha, não é a hora do milagre, é a hora de ensinar a palavra. Não está na hora de fazer milagre, não, calma aí, está na hora de ensinar a palavra. Os irmãos vão observar que a maioria dos milagres que eu vou pregar aqui, o grande empecilho foram as pessoas. Na semana passada, quem aqui esteve, eu preguei sobre... Quem estava aqui? O cego de Jericó. Quem foi que impediu ali aquele homem ficar gritando, chegar na presença de Deus? As pessoas. E agora, mais uma vez, quem está impedindo esse homem de receber o milagre? As pessoas. As pessoas podiam ajudar, sim ou não? Sim. Podia. Calma um pouquinho, gente, deixa o moço passar aqui, vamos, né? Ele precisa do milagre. Ninguém teve empatia, ninguém teve esse olhar cuidadoso. Aqueles homens, ao chegar naquela cena e não conseguirem entrar, eles poderiam ter desistido a qualquer momento e ninguém iria condená-lo, sim ou não? Já pegaram o homem em casa, levaram até ali. Bem, nós tentamos, não deu. Repita comigo: eles não desistiram. Eles não desistiram. Eles sabiam que Jesus ia resolver o problema daquele homem, ia operar o milagre naquele homem. Eles queriam colocar aquele homem diante do Senhor Jesus Cristo de qualquer maneira. E quantas vezes nós estamos desistindo por muito menos? Quantas vezes nós estamos querendo desistir porque uma porta se fechou, uma oração que não foi respondida, uma dificuldade familiar, uma situação financeira, uma pessoa que falou algo que você não gostou? Quantas vezes nós estamos desistindo diante da dificuldade? E os obstáculos não significam ausência de Deus. Quando aparecem, quando surgem os obstáculos, não significa que Deus está ausente da sua vida. Às vezes, os obstáculos simplesmente revelam o tamanho da sua fé. Muitas vezes, os obstáculos que aparecem, não é para Jesus perceber o quanto você tem fé, porque Ele já sabe, como eu já disse aqui. É para você saber que a sua fé não é pequena, que a sua fé é grande, e nós nos fortalecemos em Deus. É Ele que fortalece a minha fé, é Ele que me faz ter fé. A fé vem dEle. Sozinho mesmo, nada podemos fazer. A minha fé está na certeza
certeza de que Deus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Uma fé que carrega quem não consegue caminhar. Aqueles homens certamente tinham fé, mas aquele homem que estava na cama também tinha fé. Só que ele precisava de alguém que o carregasse. E existem pessoas, espiritualmente falando, que precisam que nós coloquemos ali no colo e vamos, eu te levo no colo. Sabe como que nós falamos? Às vezes, não sou babá de crente velho não. Já estou cansado já. Ensino, nunca aprende. Existem pessoas que a gente vai ter que carregar no colo. Existem pessoas que a gente vai ter que pegar no braço e vai ter que forçar a caminhada até chegar ao céu. E não tem nenhum demérito nisso. Aquele que se julga forte, que cuide-se para que não caia, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Amanhã talvez pode ser você, que Deus te livre, pode ser qualquer um de nós que Deus nos livre, que precise de um braço para pegar, para levantar, um ombro para colocar, para chorar, uma mão para estender, para colocar de pé. Amanhã pode ser qualquer um de nós, e às vezes nós estamos encolhendo as nossas mãos, estamos puxando, não estamos estendendo as mãos porque estamos falando, já chega, já ajudei muito, estou enjoado de ligar para perguntar se vai para a igreja, estou enjoado, cansado já de perguntar se não vai domingo na igreja. Jesus, Ele sabe o valor de uma alma. Vale a pena insistir. Vale a pena telefonar quantas vezes for necessário, se necessário for, passar lá na casa de carro, pegar e dar carona, e mesmo se não marcar, buzinar, eu estou aqui na frente, vamos. Jesus sabe o valor de uma alma. Ele sabe quanto vale uma alma. Seu sangue derramado, a sua vida, Ele deu uma vida por cada um de nós. Aqueles homens, se tivessem desistido, talvez ninguém iria condená-lo, e a igreja precisa ser essa comunidade que carrega pessoas. A igreja precisa ser essa comunidade que tem empatia, essa comunidade que entende o valor de uma alma, o quanto vale essa alma para o Senhor Jesus Cristo. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desiste de ninguém. Se Ele não desiste, por que eu vou desistir? Se Ele não desiste, por que nós estamos desistindo de pessoas? Usando como argumento que elas não querem mais, que é assim mesmo, hora está fria, hora está quente, hora está com o pé da igreja, hora que está com o pé do mundo. O nosso papel é não desistir, o nosso papel é pregar o Evangelho a todo momento, a toda hora. É amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou. O nosso papel está perto, é fazer o possível, o necessário, para que essa pessoa chegue até Jesus. Esses 4 homens não ficaram discutindo quem o carregaria, eles simplesmente carregaram. Deus colocou pessoas ao nosso lado para nos levar até Jesus, e Deus também nos colocou ao lado de pessoas para que nós pudéssemos também levar até Jesus. E em algum momento eu fui esse paralítico nessa cama. Em algum momento você foi esse paralítico nessa cama. Em algum momento alguém te conduziu até a presença de Jesus. E agora que nós temos força para pegar nossa cama, colocar nos ombros e voltar para casa, agora nós temos força também para levar outros até Jesus. Esse é o nosso papel. Não podemos esquecer de Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Quem Deus colocou ao seu lado para você carregar até Jesus? Pense. Quem Deus colocou na sua vida para você levar até Jesus? É o seu filho, seu marido, sua esposa, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho? Eu não sei. Mas existem pessoas que Deus colocou na sua vida para que você levasse até Jesus. E você não pode desistir. Você não pode deixar para trás. Você tem que continuar caminhando. O Senhor Jesus, nesse momento, Ele vê uma fé que os outros não conseguem ver. Marcos capítulo
2, verso 5, diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O momento da história está, eles encontraram uma dificuldade, não tem por onde entrar, então eles subiram até o telhado, destelharam o telhado, amarraram uma corda em cada ponta da cama, e ali está descendo aquele homem. Antes de chegar no chão, o Senhor Jesus Cristo olha, e o Senhor Jesus Cristo vê. Olha, é interessante esse verso, que diz assim: e Jesus, vendo-lhes. Não é Jesus vendo. Significa que Jesus está contemplando a fé de quem? Só do paralítico? De todos, dos 5. E Jesus vendo-lhes a fé. Jesus operou o milagre. Por que Jesus operou o milagre? Porque ele viu a fé só do paralítico? Não, das pessoas. A fé daquelas pessoas. Quando você é um instrumento de Deus para trazer pessoas até a presença dele, ele faz o milagre porque ele vê a sua fé. Não estou falando nenhuma heresia, o que a Bíblia acabou de nos informar aqui. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E isso é extraordinário. O Senhor Jesus Cristo viu a fé de todos, não apenas ouviu o barulho, ouviu aquela cena. Não, Jesus, ele viu a fé daquele, aquela fé se tornou visível através das atitudes daquele homem. A fé se tornou visível através da atitude daqueles homens. Foi evidenciada a fé através do que eles fizeram. Então, logo começa a entender que não basta somente eu dizer que tenho fé. Essa fé, de alguma forma, ela tem que se tornar em atitude. Amém? Os irmãos estão entendendo? É muito bonito nós falarmos que temos fé, mas qual é a forma visível que nós estamos mostrando essa fé? Qual é a forma visível que nós estamos tornando essa fé visível, palpável? Qual é a forma que nós estamos fazendo? Nenhuma. Muitas vezes não estamos fazendo nada. Muitas vezes não estamos levando ninguém na cama até a presença do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens, eles carregaram, eles subiram, eles abriram o telhado, eles desceram o paralítico pela corda. A fé verdadeira produz movimento. Diga comigo, a fé verdadeira, produz movimento. Produz atitude. Nós precisamos ter atitude. O homem, ele foi levado até Jesus para ser curado. E aqui parece que ficou meio confusa essa história. O homem precisava da cura. O que Jesus fala para ele? Perdoa pecado. Aquele homem está sendo descido para voltar a andar. Amém? E o que Jesus fala para ele? Seus pecados estão perdoados. Não entendi agora, mas eu queria tanta cura e ele perdoou os meus pecados. Ele está perdoando o pecado. Jesus, ele fez o mais importante na vida daquele homem. Ele fez o que ninguém mais nesta terra poderia fazer: perdoar o pecado. Foi isso que ele fez na vida daquele homem. Diante dos olhos de todos ali, o mais importante era a cura física. Mas Jesus, ele consegue enxergar o que de fato nós precisamos. Eu entendo que às vezes nem tudo que eu peço ao Senhor é o que de fato eu preciso. Talvez o Senhor Jesus, ele quer fazer algo muito maior, muito mais extraordinário, e nós estamos focando nas migalhinhas. Curar o homem, Jesus, ele pode curar a qualquer momento. No estalar de dedos, ele pode curar. Fazer um cego enxergar, fazer um coxo andar, fazer alguém ressuscitar, ele pode fazer no estalar de dedo. Agora, perdoar pecado, só aqueles que creem nele, só aqueles que têm fé. Diante dessa palavra do Senhor Jesus Cristo, alguns escribas estavam ali no meio, fariseus provavelmente, como sempre tinham, e eles estão não falando em voz alta, mas estão arrazoando, estão pensando dentro da sua mente, no seu coração: mas que blasfêmia que Jesus está fazendo, está falando? Quem é ele para perdoar pecado? Porque só quem poderia perdoar pecado é Deus.
E Jesus ali, ele se manifesta como Deus poderoso, onisciente. Ele mostra um dos atributos de Deus, a onisciência. E ele diz assim: por que vocês estão pensando aí e falando no seu coração, quem sou eu para perdoar pecados? Para vocês saberem que eu sou filho do homem. Isso aqui é uma palavra messiânica. Somente era identificado como filho do homem aquele que de fato era o Messias. E ele está se autotitulando, para vocês saberem que eu sou filho do homem. Eu vou liberar uma palavra agora. Homem, levanta, toma a tua cama e anda. Todos naquela hora ficaram sem palavras, porque ninguém ouviu o que os fariseus estavam pensando. Mas Jesus sabia que existia uma necessidade ainda maior. Jesus trata primeiro as necessidades mais profundas, mas Jesus também não ignora as necessidades físicas. Ele não ignora, mas ele trata as necessidades mais profundas. Entendo que existem coisas que nós precisamos ser curados, e essa doença não é no corpo, é na alma. Existem doenças que nós precisamos ser curados. Talvez a gente não tenha nem noção. E talvez a cura física ainda não chegou, porque nós não estamos tendo essa consciência que precisamos ser transformados, que precisamos de cura, que precisamos de perdão. Em Marcos, ainda no capítulo 2, verso 5, Jesus, ele não ignora essa enfermidade, mas ele demonstra que o problema é muito mais grave. A sua condição, a condição daquele homem, é uma condição espiritual. E isso nos ensina algo poderoso. Nem sempre Jesus começa pelo problema que nós consideramos mais urgente. E a gente coloca numa escala. Não, Jesus, isso aqui para mim é mais urgente. Jesus fala assim: não, isso ainda é muito urgente, não. Tem coisa na sua vida que é mais urgente de se resolver. Tem coisa na sua vida que é muito mais importante para eu resolver. Eu não vou resolver isso agora, não. E nós estamos querendo colocar em primeiro lugar aquilo que nós julgamos importante. E Jesus está falando assim: não é desse jeito. Isso que Jesus nos ensina nessa história. Jesus, ele quer mudar a pessoa. Jesus primeiro muda a você. Jesus, ele tira essa... Nós pedimos: Senhor, tira essa dificuldade, opera esse milagre. Jesus: não, tem coisas para mudar e ainda. Eu tenho muito trabalho para fazer na sua vida. O maior milagre não era andar, o maior milagre daquele homem era ser perdoado. O maior milagre era algo que ninguém conseguia enxergar, e além da sua deficiência física. Jesus, ele possui autoridade para perdoar pecados. Jesus, ele prova o invisível através do visível. Ele provou aquilo que ninguém estava vendo. O que ninguém estava vendo? Que aquele homem tinha necessidade de ter os seus pecados perdoados. E como que ele provou o invisível? Através do visível. Quando ele faz aquele homem andar, quando ele cura aquele homem. Quando ele opera um milagre naquele homem, e aquele homem pega a cama e começa a andar, as pessoas passam a acreditar que de fato ele podia perdoar pecados. Sim ou não, irmãos? Se ficasse só na palavra, seus pecados estão perdoados, aquele homem continuasse aleijado, as pessoas iam acreditar? Sinceramente, sim ou não? Não. Mas Jesus, ele prova o invisível através do visível. Ele provou que ele era o filho do homem de fato, o Messias, o ungido, através daquele milagre. Jesus, ele encontra, quem encontra com Jesus, na verdade, ele não pode continuar no mesmo lugar. Ele não pode continuar com a mesma vida. Alguma coisa precisa mudar. E aquele homem teve sua vida transformada. Agora não mais ele ia morrer numa cama. Agora não mais ele ia ficar inválido numa cama sem poder sair da sua casa. Antes, o que trazia aquele homem agora, e era um símbolo de morte, aquele homem agora volta nas costas e ele sai andando. Agora essa doença ela não faz mais parte da minha vida. Agora essa cama aqui, é um troféu, e as pessoas provavelmente falaram: não foi ele que passou aqui morrendo nessa cama, agora ele está levando essa cama nos ombros. Uau!
Isso que acontece comigo e com você. Quando eu volto na minha cidade, lá no interior de Campos, até hoje, as pessoas falam assim: esse aí era o Luciano? Esse aí era aquele moleque? Era aquele mesmo? Agora ele é crente. É como se eu tivesse aquilo que me aprisionava no ombro, assim, ó. Agora, ó, eu tenho força, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Isso aqui não me pertence mais. Em algum momento aquele homem, acredito que jogou até aquela cama fora e comprou uma novinha. Nós somos esse milagre. Nós somos esse que ouviu um dia do Senhor Jesus Cristo: levanta, toma tua cama e anda. Antes deitado, depois levantado, antes dependente, depois caminhando, antes sem esperança, depois testemunhando. E o detalhe é lindo quando ele toma aquilo que lhe aprisionava, aquilo que era símbolo da sua limitação, tornou-se testemunho do seu milagre. Quem sabe ele fez até colocou a cama como testemunho, lá, tá vendo, era essa cama aqui que me aprisionava. Lá no Brasil tem um lugar lá chamado, um lugar pagão, que fique bem claro, chamado Nossa Senhora de Fátima, né, onde as pessoas têm o costume de deixar lá a muleta, deixar lá as coisas, né, que foi milagre, que algum santo foi. Se foi milagre, foi Jesus que fez. Se foi milagre, é Jesus que fez. É Jesus que faz milagre. Respeito a todos, mas é Jesus que faz milagre. Meu Jesus que faz milagre. E nós entendemos muito bem o que é viver em uma vida de pecado, uma vida que talvez você não era aleijado, não tinha nenhuma deficiência física, mas precisava de uma mudança de vida. E Jesus, ele fez o mais importante já na tua vida. Quanto ao resto, é questão de tempo. O milagre vai chegar. Quantos creem nessa palavra? Amém. Você pode ficar de pé nessa hora. Talvez existam pessoas hoje que estão até como aquele paralítico. Você pode até ficar em pé fisicamente, mas espiritualmente você pode estar caído. E talvez você precise dessa palavra. Você precisa viver o milagre do Senhor. Feche os seus olhos nessa hora. Comece a orar pela sua vida.